Olá, turma, tudo bem? Vamos dar início à nossa nova aula de comandos elétricos, certo? Fazendo uma recapitulação aqui de tudo que a gente já viu. A gente tinha parado na semana passada, né? Na aula passada, a gente tinha falado aqui sobre circuitos de comando, né? Chaves contatoras, relés, temporizadores, né? A parte de sensores também a gente viu, né? Deixei até alguns links de uns vídeos bem interessantes para vocês, né? Onde tem o funcionamento do sensor óptico, do sensor indutivo, do sensor capacitivo, né? Do sensor acústico. Então, são vários. A gente já tem um conteúdo bom, bastante conteúdo aqui acumulado, né? Dessa nossa disciplina, tá bom? Então, eu recomendo que, se você não viu os conteúdos das aulas passadas, né? Volte um pouco e reveja, né, para que a gente possa continuar, né, em frente com a nossa disciplina. Hoje a gente vai começar a falar um pouco sobre a carga, né? A carga é justamente as máquinas, né, que a gente quer que funcionem na empresa, né? É a saída do nosso sistema, certo? Então, geralmente aqui essa carga serão máquinas, motores, certo? Em outros casos serão alguns sistemas de alarme, sistema de sinalização, né? Mas geralmente, na maioria dos casos, ou em boa parte dos casos, a gente vai ter aqui como máquinas elétricas, né? Sendo o motor elétrico a máquina mais importante, né? A máquina mais utilizada na indústria, certo? Eu sei que vocês já estudaram a disciplina de máquinas elétricas, mas a gente vai fazer uma revisãozinha, né? Quem sabe eu passo até alguma informação complementar, né, a disciplina que vocês já viram, e a gente consiga ter um aprendizado mais sólido também para dar continuidade ao nosso curso, né, de comandos, tá bom? Porque na última aula a gente vai trabalhar o acionamento de máquinas elétricas, então é necessário que você refresque um pouco o conteúdo lá de máquinas, tá bom? Então vamos lá, pessoal, a gente vai falar hoje sobre o motor elétrico, certo? Vai começar nessa aula de hoje sobre motor motor CC, né, que é o motor de corrente contínua, e também o motor CA, focado mais no motor de indução, né? Hoje a gente vai falar do motor de indução monofásico, mas próxima aula a gente também vai falar do motor trifásico, tá bom? Então, em resumo, pessoal, um motor ele é um elemento de trabalho, certo? É um elemento que performa, realiza trabalho, certo? Então, ele converte energia elétrica em energia mecânica de rotação, ok? Essa é a definição básica de um motor elétrico, tá bom? Pega energia elétrica, converte em energia mecânica, certo? No caso, um gerador eletromecânico é justamente o contrário, né? Ele pega energia mecânica, por exemplo, de uma queda d'água numa hidrelétrica, e converte em energia elétrica, né? Então ele faz o oposto, certo? Então o motor ele tem duas peças fundamentais, né? Dentre várias peças que ele tem, mas as fundamentais são o estator e o rotor, certo? O estator é um conjunto, né, de elementos que são fixados à carcaça da máquina, certo? A gente pode ver aqui nessa imagem, né, que a gente tem essa carcaça externa, né, que ela é utilizada para proteção mecânica do motor, né? E a gente tem aqui o estator. O estator é um conjunto de bobinas, certo? Que elas são alimentadas com a fonte externa e elas estão aqui mais próximas à nossa carcaça. E a gente tem o rotor. O rotor é uma estrutura metálica aqui, várias lâminas de metal ao redor do nosso eixo, né? Que é o eixo, é justamente de onde você vai tirar o giro do motor, certo? E aqui a gente tem essa caixa de ligação externa, onde você vai fazer a ligação elétrica ligando assim o seu motor. Então, basicamente é isso, né? Vocês já viram isso aqui em máquinas elétricas, né? Então, é somente uma revisão, só passando por cima, certo? Então, o primeiro motor que a gente vai revisar aqui é o motor CC, o motor de corrente contínua, certo? O estator é formado pelas bobinas de campo e pelas escovas, certo? A gente tem aqui a estrutura de terminais aqui básico do nosso motor CC. Então, a gente vai ter duas bobinas aqui, a gente vai ter a bobina de campo, que é uma bobina externa do estator, e aqui dentro a gente vai ter o rotor, certo? Junto com o comutador, que também terá suas próprias bobinas, seus próprios enrolamentos. E a gente tem aqui essas escovas que elas fazem a conexão com o rotor, certo? Então você aplica uma tensão elétrica aqui, em tensão contínua, certo? Aplica uma tensão elétrica aqui também, nesses outros dois terminais do rotor, e daí você vai ter campos magnéticos girantes que vão interagir entre si,
e a força resultante vai fazer com que o motor gire, certo? E a gente tem aqui o comutador para que o giro ele permaneça constante, porque ele vai fazer a inversão da corrente elétrica passando aqui pelo rotor, pelas bobinas do nosso rotor. Se vocês quiserem ver ou revisar, né, com mais detalhes o funcionamento de uma máquina elétrica de corrente contínua, certo? De um motor CC, eu recomendo vocês assistirem esse vídeo, certo? Eu vou deixar o link para esse vídeo aqui no portal, tá bom? Para que vocês assistam um vídeo curtinho de uns 6 minutos, que vale muito a pena você assistir para revisar, tá bom? Então a gente tem aqui basicamente dois esquemas de ligação. A gente tem o nosso esquema com as bobinas, né, de campo e o rotor ligados em paralelo, né, e a gente tem ligado em série, né, como é esse caso aqui. E a gente vai ter esse elemento reostato, né? Como vocês devem lembrar lá da eletrônica, o reostato ele é um resistor variável. Você tem como ajustá-lo até manualmente para que você aumente ou diminua a resistência desse resistor aqui, né? Certo? Então, alguns chamam também de potenciômetro, né? Esse resistor variável, certo? Então, basicamente essas são as duas formas que governam aqui o nosso motor CC, certo? A gente tem a fórmula da potência mecânica, que é dada em watts, né? Ou você pode converter para CV também, cavalo, certo? E ela é baseada em que a potência mecânica é igual, né, ao nosso conjugado mecânico vezes a velocidade do motor, a velocidade do giro do seu rotor aqui, certo? E esse conjugado mecânico, ela é igual a uma constante, né, que depende de cada motor, vezes o fluxo magnético que está passando aqui nessa bobina de campo, no estator, e a corrente elétrica que está sendo alimentado o seu motor, certo? Então a gente vai ter esse conjugado. O conjugado nada mais é do que a força de rotação do nosso motor. Se você pega essa força e multiplica pela velocidade, então, velocidade angular, né? Então você vai ter aqui a nossa potência mecânica do motor. Então, pessoal, olhando para cá, a gente já consegue ter a seguinte constatação, né? Se eu aumentar aqui, se eu diminuir, perdão, se eu vou aqui para esse reostato, eu diminuo a resistência lá para a mínima possível. Então eu vou ter aqui uma resistência baixa e eu vou ter uma alta corrente elétrica passando aqui pela nossa bobina estator, né? Então essa corrente aqui vai ser alta, certo? Tanto para o caso em paralelo quanto para em série, né? Se essa resistência aqui for pequena, essa fonte aqui ela vai estar fornecendo tensão e a corrente que vai passar para cá vai ser uma corrente alta. Então essa corrente aqui vai ser alta, o nosso conjugado vai ser alto, certo? Então, para que se mantenha essa potência constante, com o conjugado alto, a nossa velocidade vai ser baixa, certo? Então, se você quiser diminuir a velocidade do seu motor CC, você tem que diminuir aqui a sua, digamos, a sua resistência aqui do reostato. E você pode fazer o contrário, você pode aumentar essa resistência aqui até o máximo que ela tem, daí essa corrente aqui vai ser pequenininha, certo? Que vai ser essa corrente IA, vai ser pequena, nosso conjugado vai ser pequeno, certo? E aqui na fórmula da potência, para um conjugado pequeno e uma potência constante, eu vou ter que aumentar o giro, o giro aqui W vai aumentar, o ômega, né? O giro aqui, a velocidade, vai aumentar e eu vou ter um giro mais rápido da minha máquina, certo, pessoal? Então a gente já pode tirar daí o quê? Eu consigo controlar a velocidade da minha máquina mexendo aqui na resistência desse reostato. Simples assim, ok? Então controla essa velocidade através do reostato. Velocidade mais baixa, você coloca a resistência próxima de zero. Para a velocidade mais alta, você sobe essa resistência para o valor mais alto possível aí para o infinito, ok? Só tem um problema, pessoal. Se você tiver essa ligação aqui em paralelo, se você abrir esses terminais aqui, se você tirar essa resistência fora, né, vai ser como se você tivesse uma resistência aqui infinita, né? Vai ser um circuito aberto. Em uma resistência infinita, você vai ter uma corrente zero, você vai ter um conjugado zero, e para você manter uma potência dentro de um valor limitado, para um conjugado zero, você vai ter que ter uma velocidade quase infinita, uma velocidade gigante. Tá? Então, o que pode acontecer aqui? Você vai ter esse rotor gerando uma velocidade absurda e você pode danificar a sua máquina. Né? Então, a recomendação é não abrir os terminais da bobina de campo se a ligação estiver em paralelo. Então, nunca você abre isso aqui se ele estiver ligado em paralelo, porque
esse rotor ele vai girar com uma velocidade muito alta e vai danificar, muito provavelmente, o seu motor, certo? Então, o motor CC em série, que é esse aqui, ele tem um alto torque de partida, né, e também pode funcionar como um motor CC. Então, ele tanto pode funcionar como um motor de corrente contínua, como alternada, por isso ele também ganha o nome de motor universal, certo? No caso da ligação aqui em série, bobina com rotor em série. Ok? Mas, professor, se eu quiser fazer a inversão do sentido de rotação, então você inverte os terminais da bobina, né? Ou a de campo ou a da armadura, e aí você, né, invertendo esses terminais aqui, você vai inverter o sentido negativo e positivo da tensão, e daí a corrente vai inverter de sentido, e a máquina vai girar no sentido oposto do que estava girando anteriormente. Ok, pessoal? Então, indo agora para o nosso motor CA, que é um motor de corrente alternada, certo? Ele é um motor muito mais utilizado, na verdade, né, do que o motor CC, certo? Principalmente o motor de indução, que a gente vai começar a falar hoje, e na próxima aula a gente continua. Então, basicamente, a gente tem um fluxo magnético no estator, gerado nas bobinas de campo, pela corrente alternada da fonte, certo? Então, trata-se então de um campo magnético que tem a sua intensidade variante, né? Varia periodicamente, né, na forma de uma onda senoidal, né? Então, ele vai ter essa polaridade variando como uma senoide, certo? Acredito que vocês tenham visto isso lá em máquinas elétricas, tá bom? Então a gente tem o motor síncrono, que é o motor mais simples de se explicar, mas ele não é o mais usado na maioria dos casos, certo? Nesse caso aqui, o rotor ele é constituído por um ímã permanente, certo? Ou por bobinas alimentadas em corrente contínua, certo? O rotor gira com frequência igual à da corrente do estator, isto é, em sincronia, por isso que a gente chama de motor síncrono. Então a gente tem aqui gerador a diesel, né, um tipo de máquina, né, que utiliza, não é um motor, né, mas é uma máquina síncrona, né? Turbinas eólicas a gente também tem o gerador síncrono, e usinas hidrelétricas também tem o gerador síncrono, certo? Então o gerador é só o contrário do motor, ele pega energia mecânica e transforma em energia elétrica, certo? Só que em sincronia com a frequência da corrente. E a gente tem um motor assíncrono, que a gente chama de motor de indução, certo? Um motor com condutores conectados em curto, formando uma gaiola, né? Vocês devem lembrar, né, que a gente chama de rotor em gaiola, né? Gaiola de esquilo, porque o rotorzinho, a ligação dele, as conexõezinhas dele, né? Os dois terminais fica parecendo uma gaiolinha daquele ratinho, né? Daquele porquinho da Índia, né? Para ele ficar correndo dentro, certo? Mas eu vou deixar um videozinho aqui para vocês assistirem também, para vocês relembrarem, né, como é o motor de indução, tá bom? Então, o campo variável no estator induz correntes senoidais nestes condutores. Então, essas correntes induzidas criam um campo magnético no rotor oposto ao campo do estator. Assim, o rotor gira a uma velocidade um pouco inferior à frequência da corrente do estator. Então, não tem sincronia, vai existir uma defasagem entre o campo magnético do estator e o campo magnético do rotor. E é justamente isso que faz esse motor funcionar, certo? Então, essa diferença de frequências é chamado de escorregamento. Então, é o escorregamento do motor de indução que faz o motor girar, certo? Geralmente, esse escorregamento aí fica em torno de 2%, 1,5%, 2,5%, algo em torno de 2%. A gente vai falar um pouco mais adiante disso aí, certo? Então, pessoal, o motor de indução é largamente utilizado porque ele é um motor muito simples de construir, certo? Barato e simples de construir e funciona muito bem para a maioria das aplicações em corrente alternada, certo? Então a gente tem aqui basicamente essas duas formas que governam o nosso motor síncrono e também o nosso motor de indução. A gente tem aqui a fórmula da velocidade síncrona, que ela é baseada em quê? Velocidade síncrona é igual a 120 vezes a frequência da corrente, né, que no nosso caso aqui é 60 Hz, e dividido pelo número de polos magnéticos da máquina. Aí você vai ter que consultar na placa da máquina quantos polos ela tem. Algumas máquinas vai ter 2 polos, outras 4 polos, outras e por aí vai, certo? E nós temos o escorregamento, né? O escorregamento, dado em porcentagem, ele é a relação entre a velocidade síncrona, essa aqui, e a velocidade do rotor. Então, em termos de porcentagem, certo? Então, se a velocidade síncrona, a diferença entre a velocidade síncrona, essa aqui, calculada, e a velocidade do rotor, ela tiver aí cerca de 2%, esse rotor ele vai estar girando aí numa velocidade consideravelmente boa, uma velocidade nominal boa, certo? Para essa máquina.
Então, para que o motor funcione, essas duas velocidades aqui, elas não podem ser iguais, certo? Se elas forem iguais, a gente vai ter um escorregamento igual a zero, e daí o nosso motor de indução não vai funcionar, certo? Então, pessoal, uma coisa importante que vocês podem observar por essa fórmula aqui é que você tem como controlar essa velocidade síncrona mexendo na frequência, certo? Então, se você tiver um instrumento eletrônico chamado inversor, né, inversor de frequência, você pode mudar a minha velocidade aqui. Eu vou aumentar a minha velocidade aqui para 100 Hz. Então, aqui, né, eu vou ter uma velocidade, minha frequência, perdão, vou colocar para 100 Hz. Estava em 60, eu vou subir para 100 ou 120 Hz. Então, eu vou ter aqui o dobro de velocidade síncrona e eu vou ter um escorregamento diferente também. Então, isso aí vai definir, eu tenho como mexer na velocidade do meu motor de forma eletrônica. Então, eu nem preciso ir lá no reostato e mudar a resistência do reostato, como eu preciso fazer lá no motor CC. Aqui, eu simplesmente dou um comando ali no meu inversor de frequência, ele muda a frequência e pronto, você muda a velocidade da sua máquina, certo? Então, pessoal, a gente vai falar aqui basicamente do nosso motor de indução monofásico, certo? Geralmente ela é utilizada aí para potências abaixo de 5 cavalos, certo? Ele tem esse enrolamento aqui principal, né, que é chamado enrolamento de trabalho, e ele vai estar aqui 90 graus com o nosso enrolamento auxiliar, certo? E aqui eu vou ter um capacitor, que eu vou falar um pouco mais sobre ele, mas ele basicamente ele ajuda na partida do motor, certo? E a gente vai ter essa chave centrífuga, que essa chave aqui, ela desliga quando o rotor ele atinge a velocidade nominal, né, velocidade boa. Essa chave aqui ela é mecanicamente aberta dentro do próprio motor, e a gente desliga aqui tanto o capacitor como a gente desliga esse enrolamento, e o nosso rotor ele continua girando normalmente, ok? Então, usa-se esse capacitor em série, né, com a chave, no caso aqui para ajudar na partida, né, que algumas aplicações como de bomba, né, compressores, precisa de uma corrente aí, de um torque de partida elevado, então a gente tem esse capacitor para dar esse reforço. Certo, pessoal? Então, vou deixar esse link aqui também, tá bom? Vou deixar no portal para vocês acessarem. E ele explica aqui, nesse link aqui tem um professor abrindo o motor monofásico, né, de indução, mostrando cada coisinha, né, como funciona, a função aqui desse capacitor, dessa chave centrífuga, tudo passo a passo explicadinho. É um videozinho de uns 7 minutos, eu acho. Recomendo demais para vocês assistirem, certo? Então, basicamente, para fazer a reversão da rotação, é só você inverter os enrolamentos auxiliares. Então, pessoal, a gente vai ter aqui dois tipos de ligação, né, do nosso motor monofásico. Uma para alimentação em 220, né, que é como a gente alimenta aqui, e outra para 127, né, a maioria das redes de distribuição lá, principalmente ali do sul do país, né, a gente tem 220 e 127, mas aqui no Rio Grande do Norte a gente tem 380 e 220, certo? Lembrando que esses enrolamentos aqui, eles são geralmente fabricados para uma tensão aí de 220, né? Perdão, para uma tensão de 127, cada enrolamento. Então, eu posso colocar ele aqui em paralelo, né? Porque eu vou ter 127 em cada enrolamento. Mas se eu quiser fazer uma ligação em série, então eu vou ter que colocar, se eu quiser, ligar o meu motor em 220, como é o que vai acontecer aqui com a gente, né? Que aqui é 220, monofásico. Então eu tenho que ligar em série. Então, pessoal, lembrando, se você for ligar um motor de indução em 220, você tem que ligar ele em série, beleza? Por quê? Porque se você ligar ele em paralelo, você vai colocar 220 em cada bobina, né? E talvez a bobina ela não aguente essa tensão, seja uma tensão muito alta. Então você liga ele em série, porque aí quando você divide aqui essa tensão por essas duas bobinas, e aí fica 110 para cada uma, beleza? Tranquilo? Então, pessoal, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Recomendo assistirem os dois vídeos, certo? Que eu vou colocar o link, tá bom? E a gente se encontra logo mais às 7h30 para a nossa reunião, nossa revisão e abrir aqui para dúvidas, tá bom? Então, bons estudos e até a próxima.